Oi gente, aqui é a Samia do Spoilericia e hoje eu vou fazer o vídeo sobre o Lidos do mês de abril. Só que dessa vez eu vou fazer o foco nos e-books que eu li no meu Kindle. Eu vou deixar a capa dos livros conforme eu for falando algum lado aqui do vídeo. E eu fiz também releituras de alguns livros de bancas que eu vou falar. Foram no total 6 livros de banca que eu já havia lido há muito tempo atrás, mas eu não lembrava quase nada, então eu achei interessante relê-los. O primeiro e-book que eu li durante esse mês foi Através dos Teus Olhos, da Beatriz Cortez. Nesse livro, então, a gente vai acompanhar a história da Manuela e do Benjamin. A Manuela, então, é uma médica que vai para o Canadá fazer uma especialização em cardiologia após perder seus pais. E lá ela fica e estabiliza sua vida como médica, como profissional, consegue um noivo. Entretanto, ela fica 2 anos sem ver seu irmão, sua cunhada e seu sobrinho. E isso as faz se sentir muito mal. E então ela decide voltar durante umas férias para o Brasil para matar essa saudade. Entretanto, quando chega no Brasil, ela percebe o quanto ela sentiu falta da família e do Brasil em si. Lá, então, ela vai acompanhar o seu sobrinho um dia ao dentista, onde ela vai conhecer o dentista dele, que é o Benjamin, que sofreu por causa de um amor de seu passado e agora está sofrendo, pensando em se apaixonar novamente e inseguro de uma nova relação machucá-lo novamente. Entretanto, essa aproximação com a Manuela vai mostrar que o amor pode renascer e de uma forma muito doce e sincera. Eu gostei bastante desse livro, entretanto, ele é um livro muito comprido. Ele tem em torno de 500 páginas, ele tem uma leitura meio arrastada em alguns pontos. Em alguns momentos ele tem pontos cheios de emoção, cheio de acontecimentos, mas então entra na monotonia. E eu acho que esse livro poderia tirar essas partes e ficar em 300 páginas, super bom e super doce, sem essa enrolação de algumas partes. Mas é um bom romance para quem gosta de um livro sobre o cotidiano de pessoas se apaixonando. O segundo e-book, então, que eu li durante esse mês foi Red Queen, Clube Secreto para Cavalheiros, da Senan Bianchi. Esse livro, então, a gente vai acompanhar a história da Miriam, que é de uma classe mais alta da sociedade, e por ser um romance de época, a classe social importa muito, e ela, para ter um futuro bom, ela tem que se casar bem. Entretanto, ela sempre gostou de ler, ela sempre se apaixonou pelas histórias de romance que ela lia, e sempre sonhou com um romance também. E ela acaba se envolvendo, então, com uma pessoa de uma classe um pouco mais baixa que ela acha estar amando muito. Entretanto, logo percebemos que esse homem tem segundas intenções com ela e que não é nada bom. E acaba manchando seu nome, o que impossibilita que ela consiga um casamento bom, que é o que ela precisa, o que sua mãe deseja para ela. Ela acaba então fugindo do país, indo viajar pelo mundo, e quando ela retorna para o país, ela se torna uma mulher muito mais segura de si, muito mais decidida, de opinião e muito sedutora. Ela decide então criar um clube para cavalheiros, e com esse clube ela acaba conhecendo um duque que é frio, em alguns momentos misterioso, e é o homem que ela deseja de verdade. Entretanto, ele não quer se envolver com ela, porque ele não deseja apenas uma noite, ele não deseja algo passageiro, ele quer algo mais sério, e ela se sente insegura com relação a isso. Depois de ter confiado no homem errado no passado, ela tem medo de confiar novamente em alguém errado. Eu gostei bastante desse livro, esse foi um e-book que eu me envolvi logo de cara, gostei da história, gostei da personagem principal, porque ela tem palavra, ela é uma pessoa forte e decidida. O outro livro que eu li durante esse mês foi uma duologia, na verdade, então foram 2. Adorável Proposta e Adorável Destino, ambos da Ariana Taffer. Nele, então, a gente vai acompanhar a história do Andrew e da Valentina. A Valentina, desde cedo, foi muito super protegida pelo seu pai, principalmente após um trauma que ela sofreu no seu passado que envolveu o seu irmão. E esse irmão sempre a lembrou muito do Andrew, e portanto ela nunca se deu muito bem com o Andrew, sempre teve um pouco de insegurança perto dele. Entretanto, do dia pra noite, seu pai muda muito e decide casá-la com o Andrew, e ela se sente muito
irritada com isso, porque ela não deseja esse casamento, principalmente com ele. Ela não quer se envolver nada com ele. E o Angel também não se sente nada confortável com essa situação, porque seu pai deseja também casá-lo com essa menina, que ele nunca gostou, sempre achou ela muito mais nova que ele, muito imatura, e portanto ele nunca quis uma relação com ela. Ele decide então fazer uma proposta para Valentina, em que os dois vão fingir que estão namorando para enganar seus pais. Essa proposta, entretanto, não vai dar certo, os dois vão acabar se envolvendo, vão se apaixonar, entretanto, o acontecimento do final do livro acaba separando-os. E então, no segundo livro, vai acabar esse casal se encontrando novamente depois de anos, quando os dois estão mais maduros. Ela vai trabalhar para o Andrew. E o relacionamento, então, vai crescer novamente, os problemas do passado vão voltar a aparecer e os dois vão ter que superá-los novamente para conseguir, então, uma relação boa e forte. Gostei bastante dessa duologia, foi uma duologia que eu li rapidinho, um livro por semana, intercalando, é lógico, com as leituras que eu fiz de livros físicos, por isso que eu demorei um pouco mais, mas eu gostei bastantão desse livro e recomendo muito. É um romance super fofo. Agora eu vou passar para os livros de banca que eu li. Não vou falar muito porque vocês podem perceber que eles são pequenos. Se eu contar muita coisa, a gente já entrega todo o livro como um todo. Mas aqui a gente vai ter a trilogia Os Escândalos do St. Clair's. E aqui a gente vai ter O Sedutor Perigoso, Dominante e Apaixonado. E o último, que é O Último Homem Indomado. Então aqui a gente vai acompanhar a história de 3 irmãos. Em cada livro a gente vai ver como cada irmão vai se apaixonar. E é super fofo. Eu gostava bastante dessa trilogia, então eu lembrava bastante quando eu fiz essa releitura. Nesse daqui a gente vai acompanhar então o primeiro irmão a se apaixonar, que é um ator muito famoso e que sofre um acidente no set de filmagem e acaba ficando então com uma sequela desse acidente. E essa fisioterapeuta vai o ajudar a conseguir recuperar sua forma normal para poder voltar a trabalhar. E aí os dois acabam se envolvendo. Gosto bastante desse livro, é um dos meus preferidos. O segundo, que é o que eu menos gosto na verdade, é sobre o irmão que é o mais velho e que é o mais afetado por um trauma do passado da família, pois o seu pai, durante o passado, fez alguma coisa com a sua mãe que o transformou totalmente. E então, ele vai conseguir uma secretária que está ligada com esse passado familiar. E aos poucos os dois vão se envolvendo sem ele saber dessa ligação do passado. E o último, que é do irmão gêmeo do primeiro livro, que é advogado, e ele é o oposto do irmão ator. Ele, apesar de ser gêmeo, ele vai ter um caráter mais dominador, mais sério e mais frio, ao contrário da mulher, que é a irmã gêmea da fisioterapeuta do primeiro. Portanto, são 2 irmãos gêmeos e 2 irmãs gêmeas se envolvendo. E aqui, essa irmã gêmea, ela é muito divertida, ela é espontânea, ela é alegre, e vai conquistando aos poucos. Os dois são advogados e os dois vão começar a trabalhar juntos. E as personalidades diferentes deles vão os unir. Agora, outra trilogia que eu li de livros de banca foi Três Irmãs. A trilogia Três Irmãs, então, é composta pela Troca Desleal, Amor Sob Medida e o último, que é Estranho Sedutor. Os 3 livros, então, giram em torno dessas 3 irmãs que estão com sérios problemas financeiros. E cada uma vai fazer tudo possível para a família conseguir ter um lar, conseguir manter essa relação estável. Principalmente porque existem crianças, 2 crianças que dependem muito das 3. Bem, nesse primeiro livro, então, a gente vai acompanhar a irmã mais velha, que se sente muito responsável pelas outras irmãs e pelos sobrinhos. Então, ela parte para a Grécia, pois lá ela tem uma sociedade com um cara que vai conseguir o dinheiro que ela precisa para sustentar as irmãs. Entretanto, ela foi enganada por esse cara e lá ela vai ter que enfrentar o verdadeiro dono do terreno que ela era sócia,
e isso vai gerar um casamento por conveniências, por incrível que pareça. Eu gosto bastante, mas sinceramente essa não é a minha trilogia preferida de livros de banco. O segundo livro, então, a gente vai acompanhar outra irmã que trabalha, então, para um italiano. E ela vai acabar trabalhando para ele numa reforma de uma praça da cidade dele. E ele que está financiando essa reforma, essa restauração da praça. E ela, então, acaba se envolvendo com ele, mesmo ele sendo alguém frio e difícil de lidar. E o último livro, que é a mãe dos dois meninos, dos gêmeos, ela então se envolveu com um homem há muito tempo atrás, por uma noite. Entretanto, nunca mais houve nada entre os dois. E dessa noite surgiu então uma gravidez de gêmeos. Anos depois, esse homem aparece na porta dela, querendo reivindicar os filhos, quando na verdade ele nunca soube desses filhos, nunca soube de nada, e agora ele quer reconstruir uma família. Vai ser difícil, principalmente porque ele tem uma visão dela meio preconceituosa da noite que eles passaram juntos. E depois, aos poucos, essa visão vai sendo transformada e essa relação vai virar, então, uma família de fato. Gente, então, essas foram as leituras de e-books e livros de banca que eu li durante o mês de abril. Como vocês podem perceber, então, eu li bastante coisa, tanto de e-book, quanto de livro de banca, quanto de livro físico. Quem ainda não assistiu o vídeo de lidos do mês de livros físicos, eu vou deixar aqui nos cards para quem quiser assistir também. É isso, gente. Quem gostou do vídeo, curte, comenta, pode se inscrever. E até o próximo. Beijos!